Boa noite, pessoal. Boa noite. Esperar que o povo me dá um feedback aqui, quem foi entrando. Boa noite, aqui direto do Instagram. Falar de um tema muito na moda aí, né? Que é o Covid-19, que agora tem aumentado muitos casos. Boa noite, Gleise Flores, nutricionista. Boa noite, todos aí que estão entrando. É um tema, como eu disse, muito importante da gente falar, apesar que é um tema que não é tão atual mais, né? Não é tão novidade mais, mas nos últimos tempos tem, temos percebido um aumento muito grande dos casos de Covid-19 aqui na região, em todo o Brasil, né? E com ele veio junto também as dúvidas, né, das mães, principalmente referentes a fazer exame, referente a se dar medicamento ou não. Tem muita informação boa na internet, mas também tem muita fake news aí. Então, o objetivo mesmo da gente, de uma live igual essa, é a gente realmente orientar as famílias, né, a melhor conduta a tomar perante uma criança com Covid ou com suspeita, ou quando tem alguém em casa que está com suspeita ou que está confirmado, o que fazer com a criança, né? Fazer exame. Nessas últimas semanas, principalmente, eu tenho atendido muita criança, atendi, né, nas últimas semanas, e tenho atendido muitos pais também no telefone, né, no WhatsApp, que estão realmente preocupados com o filho, às vezes perdidos, né? Porque vão viajar, muita gente programando viagem, programando festa de fim de ano, e o que fazer agora quando tem um filho suspeito ou quando tem alguém na casa suspeito. Então, o nosso objetivo aí hoje é isso. E tem um convidado especial que é a titia Aline, a doutora Aline Meira, que é infectopediatra, que é especialista em Covid-19. Deixa eu ver se ela já está aqui. Eu acho que ela já entrou aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo convidá-la. Aline Meira, eu vou fazer o convite para você aqui, Aline. Enviar a solicitação para você aí, você aceita, tá bom? Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir direitinho aí, pessoal? Ô, titia Aline, Oi, boa noite. beleza? Boa Beleza? noite. Você está conseguindo me Então, ver aqui, me ouvir? tô conseguindo. Vocês estão me ouvindo bem? Que agora diminuiu um pouco. O... O pessoal de casa dá um feedback aí, fala se está conseguindo ver a gente, ouvir. Tem muita gente entrando aí. Obrigado pela presença de todos aí. Vocês vão sinalizando para a gente aqui é, se tá tudo bem ou não aí, para a gente saber. Titia Aline, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Eu estava pensando, o tio Marco Aurélio tá aí, ó. Papai Coruja Já vi entrou. ele entrando. Ah, beleza. Aí o pessoal já está falando que o áudio está excelente, que bom. Tá ótimo. Então, assim, obrigado por ter aceitado o convite. Eu vou me apresentar primeiro, né? Tem muita gente que deve ser seu seguidor aí que não me conhece, tem muita gente que é meu seguidor que às vezes não te conhece, então eu vou deixar você se apresentar também. Vou me apresentar. Tá caindo aí? Põe um bombril na anteninha do roteador. Antigamente, você não é dessa época, não, mas eu sou da época que colocava bombril na antena da televisão e melhorava o sinal, né? Hoje em dia tem um roteador, a gente não É, sabe se melhora, mas na dúvida põe um bombril. é, ai, Mas é isso, mas agora voltou a sua imagem. Mas eu sou pediatra, meu nome é Fabiano Teba, sou pediatra aqui na região do Vale do Aço, tem 16 anos, agora em janeiro completo 16 anos que eu sou pediatra. E gosto muito né, desse atendimento ambulatorial, dessa parte de orientação mesmo, né, do paciente. A parte hospitalar já trabalhei muitos anos também. Hoje em dia eu dedico exclusivamente a atendimento mesmo no consultório, né? E também nas redes sociais, eu tenho uma comunidade, então no Facebook. Eu uhum, gosto muito dessa parte de orientação, né, dos pais, assim, de orientar é, dessa medicina preventiva aí. E agora esse assunto aí em pauta aí do Covid não é diferente, né? A gente tem que orientar muito. Mas eu vou deixar você se apresentar primeiro, senão a gente começa a falar do tema e você não se apresenta, né, Titia Aline? Você é pediatra, você é infectopediatra, se apresenta aí para o pessoal entender o que é isso. infectopediatria. Bom, eu sou pediatra, né? Primeiramente, eu fiz residência de pediatria e depois eu fiz residência de infectologia pediátrica, né? Especialista em doenças infecciosas, entre elas os coronavírus e a Covid-19, né?
Estamos Ah, tentando bacana. entender essa doença nova aí juntos, Pois é, tá todo aprendendo mundo todo dia. aprendendo, né? Todo mundo, né? A Isso, população e os médicos também, né? Cada dia é uma novidade aí. isso, E, inclusive, nós fizemos residência no mesmo hospital, né? Em épocas isso, diferentes, né? Mas no mesmo hospital, no exatamente. Hospital Bons Márcio Cunha. tempos lá na minha residência de pediatria. Fabiano fazia plantão ainda no pronto-socorro. Então tem muito tempo, né? Muito tempo. Pois Exatamente. é. Então é isso, Titi Aline. Então, assim, eu até separei umas perguntas aqui para te fazer, que eu tenho certeza que a pergunta é. Aí, ó, foi residente, o Marco Aurélio colocou, foi residente e aprendeu pediatria com o Titi Fabiano. Ô, Titi Marco Aurélio, e eu aprendi com você, então eu aprendi com você, ela aprendeu comigo, então é um passando conhecimento pro outro. É isso mesmo. É, todo mundo aprende, a gente aprende até hoje, né? Um com o outro, aprende com os pacientes. Claro. Eu falo que ó, a gente aprende mais até com os pacientes do que na Eu residência, né? aprendo, Porque eu atualizo puericultura com o Fabiano todo dia. comigo, Claro, com os vídeos, as aulas aí. ah, então tá bom, então eu tô com moral, aí você tá me assistindo aí, que bom. É. Mas é isso, Titia Aline. Eu separei umas perguntas aqui, baseado nas perguntas que eu recebo das mães, né? E que eu tenho Uhum. certeza que a maioria das mães, dos pais, tem, né? Agora tem aumentado muito aí, o pessoal literalmente assim, chegou um tempo que estavam fazendo a quarentena direitinho, mas chegou um tempo que literalmente o povo chutou o balde, né? E Sim, foi aí, veio campanha política, e veio alguns viajaram de férias e tal, e agora não é diferente, né? Agora é uma época preocupante, porque vem a parte do Natal, não só as compras de Natal, que acaba aglomera muita gente, e também vem a parte as dos festas. encontros, que são familiares, as festas e tal, e gera muita, geralmente as pessoas em dúvida que vão rever a vovó, que tem muito tempo que não vê, rever a bisavó, que tem muito tempo que não vê, então eu tenho recebido muita pergunta nesse nível, né, e às vezes o menino deu febre, então as pessoas realmente estão muito inseguras, querendo reunir a família, mas ao mesmo tempo com medo, né, realmente é uma situação difícil. E outra dúvida em relação ao medicamento, tem muito fake news aí, tem inclusive muitos médicos recomendando também medicamento, e os pais ficam às vezes inseguros se dão ou não para a criança, como prevenção ou como tratamento. Então são algumas perguntas, né? Mas vamos começar. Vou começar em uma pergunta que eu acho que talvez a mais importante. Como que seria, Aline, para a pessoa evitar de pegar o Covid? Quem não está com Covid, qual o cuidado que é feito? Eu fiz uma live no início da pandemia, até junto com o Kessler, que também foi residente lá e formou junto com a Uhum. gente lá, né, assim, em épocas diferentes, mas no mesmo hospital, falando disso, da prevenção do Covid. Foi bem no início, quando fechou tudo. Eu estava assistindo, coincidentemente, hoje, e eu vi que não mudou muita coisa, não. Apesar que muita Uhum. coisa, muita informação veio nova, né? Mas, assim, os cuidados lá básicos, né? Que a Sim. higiene das mãos, o uso de máscara, ficar em casa, praticamente a gente vê que não mudou muito. Tem alguma coisa que a família pode fazer, além disso que todo mundo sabe, que vale a pena reforçar também essa informação? Tem algum medicamento, tem alguma coisa que a pessoa pode tomar que evite dela pegar o Covid-19? Bom, é, as medidas de prevenção são as mesmas de sempre, né? Higiene uso de máscara, né? Mas atenção, porque o uso de máscara não evita o distanciamento social, né? Então, o uso de máscara, o distanciamento social e a higiene das mãos o tempo todo, né? Com água e sabão ou com álcool em gel, se não tiver disponível, né? Água e sabão. É isso. É, E a transmissão é pessoa a pessoa, é quando está próximo, né? Menos de 2 metros de distância, né? Essa é a principal forma de transmissão. A transmissão quando a gente fala, né? A gente fala, usa esse termo FOMIT, que é objeto. Essa transmissão ela não é muito importante, não, né? Esse desespero de ficar chegando em casa e lavando tudo, colocando tudo embaixo d'água e passando sabão em tudo. Isso não tem que ser um estresse muito grande, né? Então, a principal forma de transmissão é pessoa a pessoa, menos de 2 metros de distância. O contato de risco é um contato de 15 minutos a menos de 2 metros de distância
e sem máscara, né? Então, é isso. É o distanciamento, o uso de máscara e a higiene, né? E Sim, uma vida saudável, né? Uma vida saudável, uma alimentação saudável, nada de exagero, nem pensando na prevenção, né? E nem hábitos que são maléficos, né? Eu acho que é isso. Agora, medicamento não tem nenhum que previne, sim. né? Os estudos já mostraram que não tem nenhum que previne. Sim. Inclusive eu estou com Covid-19, eu estou aqui de isolamento, e é engraçado que o pessoal da família, você tem que tomar ivermectina, Fabiana. Nossa, vai sair. Aí manda vídeo de um médico americano falando que ivermectina salva não sei quantas pessoas, aí manda, a família pressiona, né? Então eu estou sentindo isso, como que é que as pessoas realmente preocupadas mesmo em ajudar, né? Mas o tempo todo me mandam remédio que eu tenho que tomar, fulano tomou e melhorou. E assim, se eu tivesse tomado, talvez eu ia achar que era o remédio, né? Porque realmente eu tô bem, né? Eu melhorei, só o olfato, paladar, assim, o corpo um pouco. Mas assim, a questão é essa, que a grande maioria das pessoas melhoram, né? Melhoram sem nada. E aí esses estudos, inclusive os estudos, não são... Porque para a gente chegar a uma conclusão num estudo científico que seja de relevância mesmo, tem que ser muitas, né, milhares de pessoas pesquisadas, fazer grupo placebo, fazer. Não adianta, igual eu estava vendo um médico, um dos vídeos que eles me mandaram, inclusive, de um médico americano falando que teve uma pesquisa na Argentina que usaram 400 profissionais de saúde e os 400 que usaram ivermectina, comparado com outros que não usaram, adoeceram menos. Mas assim, acaba que. Mas não teve o grupo placebo, por exemplo, que ele tomou achando que estava tomando e não tomou. Então, essa questão das pesquisas é muito interessante. Como que, às vezes, só o fato da pessoa estar tomando um remédio, ela já modifica alguma coisa. É igual quando a pessoa vai, eu cito exemplo para os pacientes assim: você entra na academia e fala assim, na academia, não muda só começa a fazer atividade física, ela começa a preocupar mais com a alimentação, ela começa a evitar de comer certas coisas. Então, só dela estar fazendo academia, ela acaba tomando outros cuidados que vão ajudar naquela perda de peso e tal. Né? Igual uma época aí, estava com a simpatia de colocar uma garrafa de água em cima desse registro de luz, falando que isso fazia economizar energia. Mas realmente viram que funcionava, porque a pessoa chegava em casa do dia do trabalho e via aquela garrafa de água em cima do registro de luz, e aí ela começava a lembrar que ela tinha que economizar, e aquilo despertava a pessoa ficava mais presente, que tinha que desligar a luz, que não podia deixar aberta isso, aquilo, e isso realmente fazia a pessoa economizar, mas não é a garrafa de água que fazia, Agarrar. mas aquilo fazia a pessoa Exato. lembrar. E a mesma coisa, né, esses medicamentos, a pessoa está tomando, e às vezes começa a tomar, e começa a tomar outros cuidados também, e de prevenção, porque ela está mais ligada naquilo. Mas tomara, a gente reza e todo dia para que surja realmente um medicamento que seja eficaz e que tome, que acabe com a doença, mas enquanto não tem, não é ético a gente prescrever Claro. para uma criança, principalmente, né? Muitos são para adulto, nada, não estou falando que quem está passando para adulto é antiético, nada disso. Inclusive, a Sociedade de Medicina liberou para prescrição, caso o médico ache que deve prescrever, mas não é antiético prescrever, mas também como não tem pesquisa científica comprovando, pelo menos, eu tenho a conduta de não prescrever, né? Eu Eu também também não não tomo, prescrevo, é, e também não né? estou tomando. Então, eu acho assim que a gente tem que ter muito cuidado, até porque a gente não sabe a dose, né? Porque uma coisa é pesquisa em laboratório, que usaram lá ivermectina e funcionou, né? Isso. Agora, e no ser humano? Para lombriga, para piolho, para pulga, você sabe a dose de ivermectina que você vai usar, né? Mas para Covid-19, qual dose? Vai ficar tomando todo dia? Então a gente não sabe o risco intoxicação, até mesmo a vitamina D, né? Muita gente está usando aí, pondo no filtro. Antigamente era filtro de barro, a pessoa pingava no filtro. Hoje em dia é filtro elétrico, né? Então a pessoa põe na caixa d'água a vitamina D, acha que pode tomar à vontade, que não tem perigo nenhum. Inclusive, a própria vitamina D pode intoxicar se ela for usada de forma Exato. errada, em excesso. Então não é porque é vitamina que pode tomar à vontade, né? Isso os estudos alguns estudos, né, que tiveram algum resultado positivo, eles foram muito mal feitos, muito mal feitos. A faixa etária, né, a idade dos pacientes eram idades de pacientes que já evoluiriam bem,
né? De pessoas, eram pessoas que não tinham fator de risco para piorar, né? Que usaram aqueles medicamentos. Então, não teve paciente com fator de risco, né, que poderia evoluir mal para ver se realmente ia funcionar. Foram estudos que não foram convincentes, não. Os estudos Sim. científicos, eles têm que ser muito bem desenhados, muito bem analisados, e não ter viés, que você deu vários exemplos de viés aí, né? Os vieses, eles não podem atrapalhar a análise do estudo, não. E Sim. realmente não tem nada até agora. O É. único, A na própria verdade, vitamina. o único que teve evidência foi o corticóide. É bom falar disso, porque alguns médicos prescrevem o corticóide ou para o Covid ou para outros motivos, né? Que tem indicação também. Mas para o Covid, especialmente, teve evidência de que melhora, mas é para usar só quando o paciente está grave. Porque se está na fase inicial e não tem sinal de gravidade, não tem comprometimento grave do pulmão, não é para usar, porque pode até piorar a situação mais lá para frente, né? A baixa Então, imunidade, né? Então, se usar sem necessidade. isso. É. Então, pode piorar a resposta imunológica da pessoa na fase que vai precisar dessa resposta. Então, Uhum. se tiver uma gravidade maior nos próximos dias, né, e o oxigênio estiver baixo, aí sim precisa do corticoide e isso foi comprovado que melhora. Né? Aí o médico vai acompanhar, avaliar esse oxigênio direitinho e, se precisar do corticoide, vai entrar. Sim. Pois é a mesma. Você falou dos viés aí, né? E a própria vitamina D também teve isso, né? Porque fizeram pesquisa na Itália e viram que uma grande parte daqueles que morriam estava com a vitamina D baixa, né? E também a maioria dos que morriam, eles eram idosos, né? Que tinham, já era um fator de risco para ter vitamina D baixa. Então não se Isso. sabe se foi por causa da vitamina D baixa ou se foi porque já era idoso e tinha outras comorbidades. Então coincidiu muita coisa junto, né? Então por isso que você falou aí desses viés. Mas a gente sabe que a vitamina D muito baixa, ela pode realmente abaixar a imunidade, né? Então pode abrir as portas para pegar outras doenças também. O ideal é realmente a pessoa que está com a vitamina D baixa tomar para corrigir, mas não é para sair dando vitamina D achando que vai proteger a pessoa do Covid, né? Já as pesquisas não mostraram isso. A não ser Vitamina que ela esteja C baixa, tem que também, né? corrigir. É moda também, vitamina C, né? Tomar todo Pois dia, é, vitamina C. tem paciente meu tomando vitamina de A a Z. Eu nem sabia que existia vitamina Z. Aí eu falei assim, doutor, posso comprar o vitamina de A a Z para o meu menino? Eu falei assim, ó, vamos, eu quero descobrir essas vitaminas. Eu não sabia que existia todo o alfabeto de vitaminas. Tem vitamina que acho que nem descobriram ainda, o povo está usando. Vitamina S eu receito. Vitamina S é S de sujeira, né? Deixar o menino brincar na terra, brincar na areia, do galinheiro. Isso é ótimo para melhorar a imunidade e ajuda a proteger contra Eu tudo, também não inclusive contra a sabia, Covid. não. Essa Z aí Vitamina eu de também A a sabia, Z. não. Pois é. Ô Titia Aline, outra Hum, pergunta eu tenho para você hum, aqui, que eu sei que é pergunta de muitas pessoas. hum. Eu devo fazer, assim, aí a gente olhando na parte prática, não a parte de estudo epidemiológico, não a parte de saúde pública para prevenir, para proteger a população toda como em geral. Eu falo em relação, assim, as famílias que estão ouvindo a gente. Ah, o meu filho, eu devo fazer exame dele, ele deu o nariz escorrendo. Eu tenho que sair correndo para o pronto-socorro com ele, o que a gente vê muitas mães, até na mensagem, assim, ô doutor, o nariz dele escorreu. Eu devo levar no pronto-socorro? E às vezes quando eu vejo a mensagem da mãe, já é no outro dia, eu respondo, não, não precisa não. Ah, doutor, como você demorou, eu levei. Então tem umas que realmente estão, falo mães, né, pai também, avó, toda, toda a família, às vezes desespera por o nariz escorrendo, acaba levando no pronto-socorro e acaba às vezes lotado lá um pronto-socorro e acaba expondo a criança a outras doenças, né? Realmente a preocupação da família, vou fazer um exame logo para descobrir logo se ele tem. Eu devo fazer o exame? Ah, meu marido está com Covid, eu estou com Covid, meu filho está bem, mas eu devo fazer o exame dele? Existe essa indicação assim, de fazer em massa de toda a família, só porque um familiar deu positivo ou porque um familiar está suspeito, visto que a gente não tem um remédio para tratar, que seria só observar mesmo. Mesmo assim, é indicado de correr para fazer exame ou não? Olha, inicialmente não. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que a Covid em criança, na maioria esmagadora das vezes, evolui muito bem, né? Então não precisa desesperar.
Levar no pronto-socorro. Acho que não precisa levar. Escorrer o nariz, assim, tá com sintomas leves, não precisa procurar o pronto-socorro. Tá com o nariz correndo, tá com uma tosse leve, não tá cansada a criança, né? Não tá prostrada. Não precisa levar no pronto-socorro, né? E não só para não ficar no pronto-socorro tendo contato, porque a pediatria não fica cheia, mas a clínica, que é ali do lado, tá lotada, lotada. Eu tava domingo de plantão e o tempo de espera tava altíssimo, né? Tava precisando de outros médicos lá para ajudar a atender, porque o pessoal não tava dando conta, não tava conseguindo nem almoçar, né? Então você vai chegar lá, você vai ter contato com certeza com gente positiva, né? Então, não precisa ficar levando por causa de sintoma leve. E também porque se for fazer o exame, se a criança tiver indicação de fazer o exame, tem que fazer o exame a partir do terceiro dia de sintoma. Se eu fizer no primeiro dia de sintoma e vier negativo, não dá para confiar no resultado, porque no primeiro dia de sintoma, a viremia que a gente chama, a quantidade de vírus no sangue, na secreção nasal, né? Ela está muito baixa ainda. Com o vírus alto, a chance de detectar já é 60%, 80%, já não é 100%. Imagina no primeiro dia que está baixo. Então, não se colhe o exame no primeiro dia de sintomas. É só a partir do terceiro. Então, se tiver com sintoma leve, não precisa levar a criança no pronto-socorro, né? Sim. Ficar em casa, tranquilo. E a outra pergunta era sobre o exame, né? Fazer exame de todo mundo. Olha, inicialmente, eu acho que não precisa fazer exame de todo mundo. Não existe essa orientação. Fazer exame de um contato, né? Você é contato de alguém positivo. Não precisa fazer exame de rotina, né? Primeiro, por quê? O período de incubação, por exemplo, você teve contato com um positivo, com uma pessoa positiva. Se você pegou o vírus, até você manifestar sintoma ou não, né? Porque você pode ser assintomático, até você começar a ter a doença, isso pode demorar de 1 até 14 dias, isso varia muito. Então, assim, como que a gente vai decidir que dia que vai fazer o exame, né? Se a pessoa, assim, se você é contato e você começou a ter sintoma, ok, vai fazer exame. Mas se você foi contato e não tem sintoma, vamos definir que dia que a gente vai fazer o exame. Os documentos falam que se for decidir fazer exame, mais ou menos ali no 8º dia, depois do contato. Mas e se o seu período de incubação é 14 dias? Né? E se o seu exame vier negativo? Pode ser porque o seu período de incubação é maior, mas pode ser também porque o seu exame veio falso negativo, porque ele não é 100% de segurança. Então, se ele vier negativo, você não vai poder sair do isolamento, né? E outra coisa é que a doença na criança, ela é muito benigna. Ela tem uma evolução muito benigna. Então, pensando, levando em conta tudo isso que eu estou falando, de rotina, não tem necessidade de sair testando todo mundo que teve contato com um caso positivo. Agora, em outras situações, de repente vale a pena testar, né? Vai ter contato com um caso, com uma pessoa que é de risco, que é do grupo de risco, né? Eu acho que é cada caso, isso vai ser discutido com o pediatra, com o médico da criança, né? Quero muito saber, mas assim, né? O que você orientaria para o seu paciente, Fabiano? Pois o que eu tenho orientado é isso mesmo, né? Porque eu sempre pergunto, vocês vão viajar para ter contato com a avó? Vocês vão ter uma necessidade de contato com alguém de risco? Se for, aí realmente pode fazer o exame. Mas o exame negativo não exclui que a pessoa esteja isenta do vírus. Porque, vamos imaginar um cenário aqui.
o marido, a esposa e um filho. Aí o marido está com o vírus. Começou com perda de olfato, paladar, uma febre e fez exame e deu positivo para Covid. Ele vai cumprir 10 dias de isolamento, mas a esposa pode já ter pego dele. Então, se imaginar, aquela esposa, ela pode começar a ter sintomas só daqui a 14 dias. E aí, às vezes, se faz o exame daqui a 7 dias, está normal. E aí, mas nós vamos viajar para encontrar com a vovó. Pode. Aí, às vezes, daqui a 7 dias faz o exame, e 8 dias, igual você falou, e está negativo. Mas aí, daqui a 14 dias, ela começa a transmitir. E o filho, às vezes, pegou nesse meio tempo também, e aí demora, às vezes, mais 2 semanas. Se for pensar, aquela família pode, às vezes, ficar transmissível, na pior das hipóteses, até uns 28 dias, né? Se pensar, se der um azar do marido passar para a esposa no final já daquela quarentena, e a esposa começar a transmitir 14 dias depois, e aquele filho começar a transmitir 14 dias depois, de forma assintomática, que pode acontecer isso, a gente tem que pensar todas as possibilidades, né, para você encontrar com o idoso. E às vezes você faz o exame no 8º dia, beleza, não tem nada, vou viajar. Aí vai lá, abraça a vovó de 90 anos, tudo bem, achando que está tudo bem, porque fez um exame há 2 dias atrás, e às vezes naquele dia que você está abraçando, você está transmitindo. Então, por isso que esse vírus espalha tanto, né? Porque ele, na maioria das pessoas, ele é sem sintoma ou com muito pouco sintoma. Aí a pessoa acha que está bem, tô bem, não faz exame, ou às vezes faz no momento que às vezes dá negativo, e aí vai e tem um contato com outras pessoas. E eu sei como é que é difícil. Você fala, não, é só usar máscara, é só ter distanciamento. Mas quando você faz uma reunião de família, você pode até usar máscara na hora que você chega ali na casa. Mas passa um tempinho, a pessoa já está relaxando, é difícil, né? Porque você vai encontrar com a avó, com a tia. No trabalho, almoçar, Pois tirar é, a máscara, acaba que não tem jeito. lá, o grupinho. Então, Né? assim, se tivesse assim, não, eu tenho que descobrir se ele está com Covid para poder entrar com o medicamento X, Y, Z, para poder curar ou evitar que ele transmita. Aí, beleza, valeria a pena fazer exame de todo mundo. Mas eu também sugiro isso, igual você falou, só se for ter realmente um contato com alguém, mesmo assim não é garantia de que vai ser 100%. Mas pelo menos se você faz o exame e vê que está transmissível, você não vai viajar. Mas se vê que não está, também tem risco de você começar no dia seguinte a transmitir. Né? Por isso que esse vírus espalha tão rápido assim, né? Justamente por isso mesmo, né? Um dos motivos, né? O resultado negativo não isenta você de começar a transmitir no dia seguinte, às vezes, né? E lembrando também, Aline, aproveitando que eu te perguntei em relação a ter que levar no pronto-socorro, os sinais de alerta, né? A gente tem que sempre lembrar, independente se seu filho está com Covid-19, está com vírus de resfriado, que é o vírus sincicial respiratório e outros que causam sintomas de resfriado, ou vírus influenza, ou qualquer doença respiratória, tem os sinais de alerta, que aí sim, quando acontecem esses sinais de alerta, a gente precisa correr para o pronto-socorro, ou se você tiver a oportunidade de levar no seu pediatra mais rápido, sem precisar de ir no pronto-socorro, melhor ainda. Que é febre alta persistente, você dá o remédio, passa um tempinho, volta a febre, menino prostrado, criança prostrada. Na hora da febre é normal a criança ficar mais prostradinha, mas abaixou a febre, a criança já volta a brincar. Mas a criança está prostrada o tempo todo, está moadinha o tempo todo, querendo só dormir, isso é um péssimo sinal. Ou piorando um sintoma que existia. A criança estava tossindo, a tosse piorou muito de ontem para hoje. Ou estava com vômito, piorou o vômito, né? Porque, inclusive, o Covid pode dar vômito, pode dar diarreia também, independente se é Covid ou não. Qualquer sintoma que está piorando com o passar do tempo, você não vai esperar 3 dias, esperar, não tem remédio para fazer, mas pode ser uma outra doença, pode ser uma pneumonia, pode ser uma meningite, né? Então, a gente sempre orienta esses sinais de alerta que valem para todas as doenças, não só respiratórias, mas também todas as doenças. A criança, já atendi criança com pneumonia, que estava ocupando 100% de um dos pulmões, o menino quase foi para a UTI, e tinha começado naquele dia, o menino tinha dado uma tossezinha no dia anterior, assim, no outro dia já ficou prostrado, pai, tá só dormindo. Eu falei, olha, não é normal, tá só dormindo, a não ser que você tenha dado antialérgico. Não dei nada. Quando eu escutei, tava com um barulho esquisito, fizemos um raio-x, tava uma pneumonia gigante lá. Então, assim, a gente deve levar no pediatra se tiver esses sinais de alerta. Agora, se o menino tá bem, tá tranquilinho, só com o narizinho entupido, ou uma tossezinha, ou uma febre, e uma febre leve naqueles primeiros 2, 3 dias, podendo observar, é melhor. Mas sempre é bom para o pediatra, é isso que você falou aí. Exato. Acho que... Oi. Tá me ouvindo, Tialine? Tialine? Agora tô. Voltou. Tô. Ah, beleza. Titia Aline, posso te fazer outra pergunta?
As pessoas estão Pode. fazendo pergunta aqui, elas devem estar com raiva. Falam assim, só de Ah. Fabiano que faz pergunta para a Aline. Todo mundo querendo fazer pergunta para você. O grupo de risco. O que é considerado os grupos de risco na pediatria, Tia Aline? Tia Olha, Aline, voltou, tá me primeiramente, ouvindo? Ah, assim, vamos pensar assim de uma forma um pouco lógica. Grupo de risco, em geral, é quem tem uma doença crônica grave e está descompensada, né? Sempre essas pessoas são grupo de risco, né? As doenças estão tratadas e compensadas não são grupo de risco, né? Elas não têm um risco aumentado. Agora, Tia uma asma Aline tá. grave, Ah, não, agora tá voltou, falando, agora voltou. Tinha falhado, agora voltou. 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 As doenças crônicas descompensadas e mais graves são grupos de risco, né? Uma asma grave é grupo de risco, uma doença cardíaca grave é grupo de risco, né? Uma criança que está fazendo um tratamento com um medicamento que abaixa a imunidade é grupo de risco, né? Uma doença crônica grave, em geral, é grupo de risco. Mas se está muito bem controlada, não tem que preocupar. Sim. E a obesidade, né? A obesidade também, a gente tem Obesidade, que lembrar dela. principalmente a obesidade para todas as faixas etárias tem sido observado um grande fator de risco, até Uhum. isolado. E uma coisa que eu tenho percebido no consultório é que a própria pandemia tem a própria demanda do fator de risco dele, né? Porque tem aumentado muito as crianças obesas, aquelas muitas que estavam sobrepeso e que agora caminharam para obesidade, algumas que estavam com peso bom foram para sobrepeso. Tem sido uma pandemia ao mesmo tempo do Covid, ao mesmo tempo de obesidade infantil, pelo menos eu tenho visto isso, né? Lógico que ainda não tem estudo mostrando, porque está muito recente, mas com certeza em 2021 vai sair aí uns estudos que vão mostrar aí a pandemia de obesidade infantil esse ano, né? Já estava preocupante antes do Covid e agora parece que piorou, né? Então a gente precisa ter um olhar para isso aí, né? Tá me ouvindo, Tia Aline? Tô ouvindo. Tia Aline, Tá ouvindo? tá ouvindo? Tá Tia Aline, ouvindo? põe um bombril no roteador, Tia Aline, para melhorar na anteninha do roteador. Tá Agora voltou ouvindo? aí. Dá um tapa no celular Voltou? e que volta. Voltou, Não sei agora se é a minha voltou. posição. Hum. Mas tem que tentar mudar os hábitos, né, em casa, ver umas alternativas aí, principalmente tirar da tela, né? Das telas. Celular, televisão, né? Tá ouvindo? Tô ouvindo bem. As telas, né? Que são. Nossa Senhora, eu tenho pavor da tela. Quer dizer, o É, excesso de tela, né? é. Agora vou mudar pro 4G aqui. Melhorou, pessoal? Melhorou aí? Tá ouvindo, Tia Aline? Eu tô ouvindo. Agora até Acho melhorou. que, acho que agora melhorou. Eu mudei, tirei do Wi-Fi. Talvez era o meu que tava ruim aqui. Eu tô pondo a culpa no C, mas às vezes é o meu. Acho que agora melhorou aqui. Alguém tiver aí, me dá um feedback aí, falando se tá bom. A Letícia colocou que tava ruim pros dois. Aí melhorou agora, Letícia? Uma outra coisa aí, a gente falando de obesidade, Aline, uma outra coisa que tem sido muito preocupante, que eu tenho visto, é os pais com medo do Covid não saem para dar vacina no filho, né? Fala, não dou. Aí, esses dias eu atendi uma mãe que o menino tá fazendo 9 meses e deu a vacina de 2 meses, não deu mais nenhuma. Aí Nossa. foi o cúmulo, assim. Geralmente
tem visto, assim, atrasar algumas e tal, mas, assim, essa me chamou muita atenção. Realmente, muitos com medo, não vou levar no posto porque eu tô com medo. E tem outras vacinas que são muito piores, outras doenças, aliás, muito piores que o Covid, né, que é a própria meningite, né, rubéola, sarampo, doenças que estavam não erradicadas, mas controladas e podem voltar com força total, né? E são realmente doenças que pegam as crianças, né, de forma severa, o sarampo. E o Covid, felizmente, ele tem poupado as crianças, da maioria delas, de formas graves, né? Então é importante a gente Isso. falar disso, né, Aline? Da importância de não atrasar as vacinas, né? Sim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, de Imunizações, eles estão fazendo várias campanhas para ver se o pessoal deixa de atrasar, né, as vacinas, porque já de alguns anos para cá a cobertura vacinal no Brasil já tem caído, né? E com a pandemia, então, vem caindo mais ainda. Isso não é motivo, né, para acontecer. E de uns anos para cá, a gente teve surto de doenças que a gente já não tinha há muitos anos, né? E doenças graves, sarampo, difteria. Umas semanas atrás, a gente estava fazendo um documento para a Sociedade do surto de difteria no Peru, aqui do lado, né? E no Brasil está tendo Surto de caso quê? de difteria. A difteria, Difteria. pois é. Surto de difteria. Inclusive, o primeiro caso foi numa criança, né? A criança faleceu por complicação do tratamento e outros familiares tiveram também. Foi no final de outubro. Brasil também está registrando casos de difteria. Já tem mais de 2 anos, né? E tem vacina para difteria. Sarampo, né? O sarampo, doença grave em criança. Então, a cobertura vacinal no É. Brasil não tá boa, não tá boa. No Brasil Uhum. inteiro, né? Aqui no Sudeste é um pouquinho melhor, no Sul, mas não está boa, está longe da meta, está longe da meta. Isso não pode acontecer. Doenças Uhum. graves e o calendário de vacina aqui no Brasil ele é exemplar, né? Então isso não pode acontecer não, né? Meningite, Lógico. nossa senhora. Já tinha, né? Já era antes até da pandemia, já tinha muitas pessoas, já tinha muitas pessoas que não vacinavam, né? Eu falo por ignorância mesmo, assim, por achar que tem muitos mitos aí, né? Fake news, que E, vacina causa autismo, que vacina causa isso, causa aquilo, tudo nada comprovado, né? E que a gente sabe é que causa proteção, né? Isso que a gente sabe, e que realmente doenças igual a meningite meningocócica, que já está bem, não está erradicada, mas está bem controlada comparado com surtos que haviam antes, né? Então a gente não quer que isso volte, né? Isso seria um pesadelo aí para as nossas crianças aí. Então não deixem atrasar. E muitos pais ficam às vezes desesperados, doutor, tem um remédio, tem ivermectina, tem Anitta, tem isso que a gente falou aqui, né? Se a gente falasse, até estava brincando com você antes da live, falando que eu ia lançar o Elixir anti-Covid do Dr. Tebinhas. Falar assim, eu vou lançar um Elixir que cura Covid. Aí todo mundo vai correr para comprar. Mas tem coisas importantíssimas que servem como prevenção, né? Que é a alimentação saudável, né? Um sono de qualidade, são coisas que melhoram a imunidade. Você fazer seu filho alimentar de forma saudável, fazer ele dormir cedo, isso, evitar telas, como você disse, evitar o excesso da tela, principalmente na hora de dormir. Eu tenho atendido assim, férias, geralmente quando está de férias, a família relaxa um pouco, né? O menino dorme mais tarde, come o que quer e tal, né? Não deveria também, mas pelo menos é uma coisa de uma semana, 15 dias. E muitas pessoas achando que a pandemia virou férias de 6 meses, um ano, e a gente não sabe quando que volta. E deixando o filho dormir 1 hora da manhã, 2, e comer o que quer, e não ter rotina. E isso é impactante negativamente, né? Vai gerar obesidade, vai gerar problemas de estresse, de depressão, outras doenças que vão aparecendo por falta da criança ter aquele livre brincar, aquele brincar de qualidade. E uma alimentação saudável vai abaixar a imunidade e aí vai ficar mais ainda de portas abertas do Covid, né? A gente sabe que não é fácil você colocar rotina no filho, não é fácil, mas tudo é exemplo, tudo a gente, inclusive a tela é exemplo. Se a gente não fica mexendo no celular na frente do filho, ele não vai querer lembrar da tela. Se você come saudável na frente dele e ele está olhando para você comer, porque não adianta também você comer saudável na frente dele e ele olhando pro celular, né?
ele vai comer saudável também. Então, a criança é espelho do adulto, né? Então, isso a gente precisa realmente preocupar. Isso aí vale para proteção contra várias doenças, não só o Covid, mas várias doenças virais, bacterianas, inclusive doenças de fundo emocional, que, a meu ver, são as mais graves, né? Que é ansiedade, depressão, que não é que alimentar errado e dormir tarde vai causar, né, a causa de toda a depressão, mas pode ser, às vezes, um empurrãozinho que a criança precisava ali para entrar num quadro depressivo, né? Inclusive o adulto. Se a gente fica noites e noites sem dormir, a gente fica com sintomas depressivos, né? Uma coisa é você fazer isso por uma semana, uma coisa é a criança ficar 6 meses dormindo 2 horas da manhã e acordando 7, 8 horas, mesmo que acorde tarde, não descansa tão bem. Então, esse acho que é o recado principal, né? A gente agir na prevenção, que é fortalecer nossos filhos da parte não só de saúde física, como emocional, né? Isso, perfeito. Tem uma fala aqui, um elogio para você, que o excelente profissional. João Já Paulo. subiu aqui, eu não estou achando. Ah, João Paulo, meu amigo querido. coach, né? Coach. Isso Isso, aí, exato. parabéns. Meus amigos, minha família estão em peso aqui hoje. Nossa Senhora. Meu pai, Olha, que minha bom, tia, que bom, Márcia, família prestigiando. Você minha tá com tia, moral na família lá. minha irmã, Tatiana, pessoal de Juiz de Fora, todo mundo Pois aí. é, eles estão vigiando você. Você não pode falar nada errado, não, senão eles vão Não puxar posso sua falar orelha besteira, depois. não. Pode não. Vamos responder algumas perguntas da, Vamos. da, da público, porque falta Ninguém, 10, 15 ninguém me. minutinhos. 15 Só não minutinhos. pode perguntar Hã? da vacina, gente. Pois é, não, tem pergunta que não pode, a gente pula. Se tiver pergunta constrangedora, a gente pula, né? É igual quando tá falando de alimentação, aí as mães perguntam de cama compartilhada, se eu sou a favor ou contra, aí eu sempre pulo essa pergunta, porque quando eu respondo, eu perco seguidor, eu prefiro não responder. O que você acha de cama compartilhada? É quando eu falo o que eu acho, aí eu perco um monte de seguidor. Agora eu tô fingindo que eu não vejo a pergunta. Mesma coisa, se tiver de vacina aqui, eu vou pular. A não ser que seja assim, posso atrasar a vacina? A gente vai falar que não. Mas se perguntar da vacina de Covid, nós vamos pular aqui, porque ninguém sabe ainda o que fala direito da vacina. Estou voltando aqui lá no início, tem muita pergunta aqui, muita gente. Então, alguém colocou aqui, a Maria Luísa Moreira Bragança colocou que a violência doméstica também aumentou. Pois é, infelizmente, né, com essa pandemia aí, muita coisa piorou, né? O excesso de tela, o estresse das pessoas, e com ele veio junto violência, e a criança presenciando ou sendo vítima dessa violência é uma forma de violência também, né? Mesmo que ela não seja vítima diretamente, mas indiretamente isso é terrível, né? Aí tem alguém perguntando aqui, já a primeira aqui já é de vacina, mas perguntou se tem diferença de uma vacina para outra. Por enquanto, a questão da vacina, por que a gente não quer falar muito? Primeiro que ainda não sabe o dia que vai começar, né? O governo saiu, lançou um protocolo aí agora e tal, e a gente falou que não ia falar da vacina, mas eu já estou falando. Mas saiu, a Sabendo previsão é agora. talvez fevereiro, né? Então, não se sabe ainda como que vai ser, se vai ser fevereiro ou não. Então, não adianta a gente ficar falando isso. Realmente, eu acho que a esperança, né, Aline, é essa, que saia uma vacina realmente eficaz e segura, e isso aí que vai ser realmente talvez a solução para o problema, se realmente sair. Eu acho que não vai ser medicamento que vai solucionar o problema, vai ser realmente vacina. Mas, por enquanto, a gente tem que esperar, né? É difícil até a gente falar uma opinião, o que você acha da vacina, o que não acha, porque realmente é tudo muito novo, tá tudo correndo. Geralmente as vacinas, normalmente, para uma vacina ser aprovada, liberada para uso, são 10 anos, né, de pesquisa, 5, 10 anos de pesquisa, e faz, e avalia se realmente tem algum efeito colateral, e essas vacinas vão ser liberadas em caráter de urgência pela primeira vez, né? Então acho que é só com o tempo aí que a gente vai conseguir ter uma opinião formada mesmo sobre isso, né? As vacinas, ela tem, tem mais ou menos, tem mais de 200 vacinas em estudo, né? Mas assim, em fase muito avançada, tem mais ou menos 13 vacinas. Elas são de tecnologias diferentes, né? Tem mais ou menos 3 tipos de vacinas principais aí, mas para a vacina ser aprovada, independente da tecnologia que é usada, ela tem que ter uma eficácia, né?
a gente espera que tenha uma eficácia aí boa, né? E cada órgão de cada país que aprova isso, ele exige várias coisas, documento que comprove essa eficácia das pesquisas, né? É o que a Anvisa exige. Por isso que demora. E então a Anvisa, na verdade, assim, as vacinas até hoje, né? As vacinas demoraram muito para ficarem prontas, né? Todas que a gente tem até hoje, mas como a gente teve no início do século, né? Há 20 anos, um pouco menos de 20 anos, a gente teve surtos, né? De 2 coronavírus parecidos que causaram doença grave. Já tinha algumas pesquisas em andamento para vacinas para coronavírus. Isso adiantou um pouco, isso facilitou um pouco. Por isso que essas vacinas puderam ficar prontas mais rapidamente. O que foi mais rápido foram algumas fases da pesquisa. Mas o que é importante não pulou de fase, não. O que é importante não pulou de fase, não. Sim. Algumas coisas a gente vai aprender ainda quando estiver vacinando todo mundo, com certeza. Mas o que é importante foi preservado. Foi feito, né? Fase Pois é, com certeza. Com certeza. A sociedade científica não ia liberar uma vacina que tivesse algum potencial de risco, né? Tem uma pergunta aqui, ó, que eu acho que é interessante também, que também vai levantar um tema que ainda não tem uma resposta concreta. Meu filho testou, quem que foi que fez a pergunta? A Thaís. Meu filho testou positivo para Covid há um mês atrás, tem um mês. Ele tem 2 anos e 8 meses, teve febre 1 dia e meio e reclamou de cabeça dodói. Mas até que ponto ele fica ou não imune, né? Que é a pergunta de todo mundo. Será que teve Covid, nunca mais vai ter, né? Estou protegido, né? Eu acho que é uma pergunta que ainda não tem uma resposta, apesar que o coronavírus, né, um vírus RNA, geralmente dá proteção, mas ainda não tem uma resposta de quanto tempo vai durar essa proteção, se é 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Ou já tem alguma coisa mais atual aí, pelo menos até onde eu vi os estudos, não tem ainda uma conclusão de quanto tempo vai ficar protegido. O que você fala sobre isso, Thiago? Essa é a famosa pergunta, né, como dizem, de $1 milhão. E tá caro, porque o dólar tá alto, né? Então, o que a gente sabe é que essa imunidade dura em torno de 3 a 5 meses. Mais ou menos isso, tá? Então, 1 mês depois, para não falar que é impossível, é muito improvável que seja Covid de novo. Tem uma imunidade, sim, e parece que ela dura esse tempo aí. Os casos de reinfecção, eles têm sido muito raros, muito raros. Aqui no Brasil foi publicado o primeiro caso, né? 1 ano depois, agora, o primeiro caso, né? Saiu agora o primeiro caso no Brasil. E aqui a gente tem ambulatório só de reinfecção. Na USP tem um ambulatório só de reinfecção, em São Paulo, né? Então, assim, está sendo bem investigado. Sim. A Renata perguntou aqui, meu marido deu positivo e eu tenho uma bebê de 2 meses em casa. Perguntou se se ela é de risco. Não, se ela é uma neném que tem boas condições de saúde, não tem um problema cardíaco, ela não é fator de risco. E se você estiver dando peito para ela, leite materno, continue, Renata, porque isso é uma proteção. E seu marido, se ele tem que cumprir o isolamento, de preferência, afastar de você e afastar, né, dela também por pelo menos 10 dias, né, Aline? Qual que é o tempo que seria necessário? 10 dias mesmo? Isso, 10 dias. O mais atual, a informação mais atual, né, e as evidências mais atuais mostram 10 dias de isolamento, para os casos leves a moderados, né? Os graves de hospital, UTI, aí já é mais ou menos 20 dias, mas aí não é o nosso caso agora, né, da conversa. 10 dias. A Deise Moraes perguntou que meu menino é uma coisa que a gente até falou. Meu menino de 5 anos
A mãe deu positivo para Covid e está com um menino de 5 anos em casa. Você precisa levar para fazer exame. É aquilo que a gente falou, Deise. A não ser que tenha uma necessidade de viagem ou de encontrar com um idoso, mesmo assim não é garantia se você faz o exame. Mas para ele não faz diferença, né, Aline? Fazer o exame, porque não vai Isso. ter um benefício em relação a dar medicamento para ele, né, alguma coisa nesse sentido. Né? Exato. Estou respondendo algumas que eu tenho certeza, eu já estou respondendo aqui. Se você não concordar, a Maria Luísa colocou, que dupla, tô vendo perfeitamente e ouvindo. Ah, tá, foi no início aqui, Maria Luísa, obrigado. Que dupla. Obrigado pelo elogio aqui. Estou voltando aqui no início, porque eu vi que eu estava respondendo as perguntas do final. Eu falei assim, quem fez pergunta no início não vai ser beneficiado, né? Mas no início aqui a maioria foi só entrando mesmo e dando boa noite, dando feedback para a gente aqui. A titia aqui, ó, a Maria Luísa colocou que pediatria está no sangue, a titia, chamou você de titia. Aí o Marco Aurélio falou aqui, tô descendo aqui, mas eu acho que, gostava de dar plantão comigo. Eu gosto do plantão com o Fabiano. O titio Marco Aurélio já foi dupla minha de plantão, uma época lá. Mas, Mas ele tá falando acho que que... eu gostava de dar plantão com você, Fabiano. Sabe por quê? Ah, É você porque o gostava. plantão do meu pai é muito movimentado e eu não gostava. Aí eu falava assim, eu gosto do plantão é do Fabiano, que é tranquilo, que não tem Pois é, pressa. o pessoal reclamava de mim porque eu demorava muito para atender. O pessoal que eu falo assim, quem às vezes dava plantão junto comigo, eu demorava muito o meu atendimento. E aí, às vezes, o negócio não fluía tão bem, né? Mas depois com o tempo, também eu saí do plantão, não fiquei muito tempo, não. Tem a Carla perguntou aqui, eu acho que dá para responder mais uma aqui, que já está dando uma hora de live. Meu filho apresentou febre branda, está reclamando muito de dor de barriga. Minha maior dúvida é realmente se tem algum medicamento específico. Não, Carla, não tem, né, Aline? Não tem medicamento específico. Agora, dor de barriga não quer dizer que é Covid, né? Tem outros vírus que dão dor de barriga, diarreia, o próprio rotavírus, que tem vacina, mas a vacina não pega todos os sorotipos. E aí pode ser. Agora, independente de ser Covid ou não, é aqueles sintomas que a gente falou. Se estiver prostrado, se a dor abdominal piorar, ou se começar a vomitar sem parar, aí tem que levar para ser reavaliado, mas um remédio específico para Covid, seguro, que tem indicação no momento, não tem, né? E aqui é a complementação da pergunta dela. E aí, com relação às sequelas na criança, o Francis Pizzaria, fazer uma propaganda. Francis Pizzaria, a melhor pizza para seu lanche. Ó, fazendo uma merchandising aqui, depois eu quero porcentagem. Perguntando se tem sequelas. É uma pergunta boa, né? Tem aquela, que teve uma época aí que estava muita gente perguntando também sobre isso, né? Que é a síndrome inflamatória multissistêmica, que é tipo como se fosse o Kawasaki, que é uma doença que inflama as articulações, pode inchar olho, boca e, em alguns casos raros, inflamar as coronárias, né? Mas são raros os casos, né, Aline? Mas como o Covid tá muito frequente, tem acontecido alguns casos, Aumenta né, que o isso volume, né? aumentou os casos, né? Mas você tem percebido alguma sequela assim em criança, por causa do Não. Covid especificamente? Sequela não, né? Assim, criança, e mesmo assim, criança não tem evoluído mal, né? Não tem tido sequela, mas os casos graves em crianças são muito raros. O último boletim que eu vi, boletim epidemiológico, que foi em final de outubro, início de novembro, eles tinham relatado no Brasil 300 e poucos casos em crianças dessa síndrome grave. E óbito, 20 e poucos óbitos. Mas esse óbito também pode estar relacionado com assistência, né? Com cuidado da saúde, né? Às vezes o lugar não tinha muito recurso, porque a recuperação é muito boa também, apesar de ser grave, né? Quando faz o tratamento correto, a recuperação é muito boa. Mas não tem gerado sequela, não. Em geral, não tem gerado sequela, não. Uhum. E é Pois bem é, raro. bem raro. Não, bacana, que bom, né? Isso, pelo menos uma notícia boa, né? A gente saber toda a desgraça aí do Covid, mas pelo menos nas crianças ele tem se comportado de forma tranquila. Mas lembrar que a criança também transmite, né? E também o grande perigo é transmitir para os avós e para alguém que tem
que está no grupo de risco ali. Então, os cuidados têm que ser com toda a família, inclusive com as crianças aí. Pô, quem puder ficar em casa, que fique, né? Agora, a época de Natal, tem que lembrar muito isso, né? É uma fase que as pessoas encontram com os avós. Então, tem que lembrar. Isso aí é um recado que a gente não é para ninguém entrar em pânico, mas tem que ter consciência disso. Se teve o Covid, tem chance de outro familiar estar e vai manifestar só daqui a 14 dias e isso pode transmitir para outros. Então, pensar duas vezes antes das reuniões aí em família, não é só porque não tem sintoma que não está transmitindo, né? Então, é isso acho que é o recado que fica, e o maior recado mesmo é isso, né? A gente tem que melhorar a saúde das crianças com sono de qualidade, com alimentação saudável, né? Evitar excesso de tela e pegar sol para melhorar a produção de vitamina D, né? Brincar, estimular que a criança brinque, né? Que aí gasta energia e evita a obesidade, melhora a parte emocional, de preferência se puder brincar no ar livre, se você tiver um quintal em casa ou se só a rua for tranquila, dá para passear de bicicleta na calçada, pelo menos uma vez, duas na semana, né? O que puder fazer é importante, né? Tirar da frente da tela. Acho que esse que é o grande recado aí. Você tem alguma mensagem final aí, Aline? Eu acho que é isso mesmo. Nada de exagero, nem para o desespero e nem para relaxar demais, né? Se puder adiar, né, as reuniões, principalmente com as pessoas de risco. E atenção para a alimentação das crianças, atividade física, né? Pular corda e também evitar a tela. Tela não tem que ser alternativa, né? Na minha época não tinha tela, não. Na minha época, o meu presente de Natal todo ano era o quê? Eram 5 livros. E eu ficava brava, 5 falava livros? assim, eram 5 livros. Aí a gente ia no shopping e aí a minha mãe me dava. Eram 5 livros. Aí eu lia nas férias e eles têm em casa até hoje. Aí era Pois é, isso. hoje em dia os meninos estão querendo iPhone, né? iPhone de presente. Pois é. Eu tenho pacientes de 4 anos, 5 anos que já tem iPhone. Então é isso, a gente precisa mudar esse olhar, né? A gente tem que estimular, brincar, estimular a atividade física. E não tem problema a tela também, mas tem que ser com limite, né? Tem que ter Tudo com horário para equilíbrio, tudo. né? Tudo com equilíbrio não tem problema, né? É isso aí, acho que esse é o recado aí. Aline, eu só tenho que te agradecer a todo mundo que participou aí, Eu que né? A gente agradeço. sabe que tiveram várias perguntas, a gente não tem como responder todo mundo, senão também a live fica muito extensa e Isso. aí O pessoal não que fica salva, depois ninguém prestigiou. assiste. É. Obrigado, Aline. Obrigada a você, Fabiano. Prazer. E obrigada a todo mundo aí, família, amigos. Fabiano, sempre aprendendo com o Fabiano. Eu que aprendo com você. E obrigado a todos. E surgindo alguma novidade aí do Covid, assim que for começar a campanha de vacinação mesmo, né? Se Deus quiser vai acontecer, a gente pode voltar numa nova live falando, né, Isso. de outros temas dentro do Covid, ou da vacina, ou se quem sabe surgir um tratamento eficaz aí, a gente volta aqui falando da importância do tratamento. Muito obrigado aí, pessoal, a Obrigada. todo mundo. Muito obrigado aí, Aline. Falando a dica aqui para as mães, eu tenho um grupo de WhatsApp, de Telegram, quem quiser me seguir, só você entrar no link de descrição da minha bio lá e entrar. Quase todos os dias eu posto dicas importantes de saúde lá. É gratuito, tá bom, pessoal? Se alguém interessar, é só entrar no meu link lá e se inscrever. Tá bom, Tia Aline, muito obrigado. Obrigado a todos aí. Boa noite, bom fim de semana, né? Hoje é quinta-noite, já tá chegando o fim de semana. Obrigado a todos. Feliz Natal, para quem eu não vou ver, e Ano Novo também. Tchau. Vou deixar salva aqui a live. Tchauzinho. Tchau.